Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 139 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Vamos aos destaques da edição de hoje do Contas na Hora. Quartas na Ordem regressa hoje em formato digital. O diretor da Academia, Manuel Ribeiro Sebastião, e o coordenador das Quartas na Ordem, Alberto Ferreirinha, abordam as novas alterações legislativas em matéria fiscal. Participe! Saiba como participar deste evento ouvindo a presente edição do Contas na Hora. Já estão abertas as inscrições para o curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais. Saiba mais sobre esta formação organizada pela OCPCA em parceria com o Centro de Governação Corporativa Angolana e o Audit Commitment Institute, ouvindo a presente edição do nosso programa. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Apenas 50 empresas do setor empresarial público apresentaram as contas ao representante do acionista, o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, a TAG, a Sonangol, e a imprensa nacional destacam-se entre as 36 que atrasaram na prestação de contas ao acionista. Como é habitual, os contabilistas Félix Novaes e Horácio Feijó analisam as contas do setor empresarial público. Acompanhe tudo isto e muito mais acompanhando a presente edição do Contas na Hora, a edição número 139 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Vamos começar com notícias no Contas na Hora, caros membros e estagiários da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A OCPCA tem o grato prazer de convidá-lo a participar de uma sessão das Quartas da Ordem, agora sob formato online. Hoje, quarta-feira, 29 de julho de 2020, via Zoom. O evento gratuito para membros e estagiários da OCPCA decorrerá durante aproximadamente 2 horas, entre as 18 e as 20 horas, sobre o tema As novas alterações legislativas em matéria fiscal, taxas de IRT e outros impostos. Os técnicos especialistas da OCPCA, Dr. Alberto Ferreirinha, coordenador do Quartas na Ordem, e o seu convidado desta edição, o PhD Manuel Ribeiro Sebastião, responsável da Academia OCPCA, serão os orientadores desta edição. Para explicar como participar, onde e como encontrar o link, senha e ID do Zoom para participantes do evento, de mais logo está conosco Alberto Ferreirinha, o coordenador das Quartas na Ordem. Bom dia, Ferreirinha. Seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Ferreirinha, finalmente regressam as Quartas na Ordem via Zoom
Após vários meses de paralisação, sabemos que a versão do Zoom para empresas adquirida pela OCPCA permite a participação de até 500 pessoas. Caso não consiga entrar via Zoom, poderá acompanhar em direto no canal YouTube da Ordem, do Facebook. Quais são as limitações? Bom dia, Cristina. Bom dia, caros colegas desta plataforma Zoom. Bom dia, caros ouvintes, cidadãos angolanos, contabilistas, peritos contabilistas de Angola. É com muito gosto que aqui estou, enquanto responsável, coordenador de Quartas na Ordem, para vos fazer um convite para estarem presentes mais logo para esta sessão de Quartas na Ordem que teve uma paragem prolongada, mas cá está de volta. E cá está de volta num mês em que foram aprovados 4 diplomas importantes, as suas alterações, atualizações dos diplomas. Estou a falar no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, também o imposto industrial, aqui o imposto predial, que mudou de nome do imposto predial urbano para agora imposto predial, que junta à CISA, o imposto sobre sucessões e doações, e também esta nova ferramenta que nós há muito ansiávamos sobre a autofaturação. Aqui um diploma saído há 24 de julho, saiu. E, portanto, esta primeira sessão do Quartas na Ordem falará do IRT, até porque no dia 1 de setembro, face a uma instrução administrativa que determinou que a partir de 1 de setembro serão colocadas aqui os salários atualizados à nova lei, eu convido-os desde já para a primeira sessão para esta questão do IRT. Além de que, como a Cristina disse muito bem, a Ordem adquiriu com esforço, adquiriu uma plataforma Zoom para poderem participar, cerca de 500 participantes. Eu espero que adiram, porque nós, como sabemos, o Quartas na Ordem é também um programa onde podem colocar as vossas dúvidas e podem ter um esclarecimento da nossa parte para as dúvidas que tenham sob o ponto de vista técnico e científico. Estou muito grato por esta oportunidade e, mais uma vez digo, faço, digamos que um convite com prazer para que mais logo estejamos juntos. E vai ser possível acompanharem via YouTube, o canal do YouTube da Ordem ou pelo Facebook, ou só vai ser via Zoom? Olha, Cristina, a última informação que tenho é que vai ser via Zoom, mas com possibilidade do YouTube. Vai ser uma interação direta com as pessoas, com 500 pessoas, mas que depois ela pode ser em modo de gravação, acompanhada por quem não teve oportunidade. E isso só será possível depois do evento, quando tiver gravado, o material já gravado é que vai ser partilhado em sede de YouTube. Sim. Muito bem. Quais os temas das próximas edições e quando será a próxima edição? As edições continuam a ser quinzenais ou, para fechar, qual o convite que deixa para os membros e estagiários? O próximo, como eu disse, o próximo tema aborda as taxas do IRT, portanto, e a sua incidência, o alargamento da base tributável que se viu nesta atualização e o como entra em vigor, passado 30 dias e conforme a instrução da AGT a partir de 1 de setembro, considero que esta será prioritária. E, portanto, na próxima, passado 15 dias, abordaremos as outras. O formato mantém-se quinzenal, certo? O formato mantém-se. E, portanto, eu poderia aqui chamar um outro tema também importante, que é a demonstração dos fluxos de caixa. É um tema muito, muito importante, que é para efeitos de gestão, não só fiscal, mas para efeitos de gestão. É uma peça essencial para as empresas terem a noção de qual é o seu resultado em termos de caixa naquele momento. E houve uma alteração importante, portanto, vai passar a ser obrigatório incluir na modelo 1, anexar à modelo 1 já no próximo ano. Portanto, é importante esta demonstração de fluxo de caixa que nós vamos falar, bem como as locações. Temos aqui uma diferença entre locações e locação financeira. Vemos que a locação já perdeu a isenção, que a locação, quer para qualquer fim, seja habitacional, seja industrial, passou a estar, digamos que, isento, não é? E, portanto, mas as locações financeiras não. Locações financeiras passam a estar sujeitos. Portanto, há aqui um outro tema que podemos abordar, seguinte, não obstante colocar como temas mais importantes estas alterações que houveram nos próximos, neste mês que aconteceu. E também gostaria de dizer que as regras básicas da contabilidade é também uma preocupação nossa, abordar para os interessados que um tema sobre básica de contabilização e arrumo e organização, que é muito importante, esta tarefa de organização
de conservação e arrumo, para sabermos bem onde é que estão os documentos em pastas organizadas, e portanto também temos um tema para falar sobre isso. Muito bem. E últimas recomendações para os estagiários, Ferreirinha? As últimas recomendações para os estagiários é de que estudem. O estudo é muito importante. Procurem o conhecimento, leiam quando têm tempo, um bocadinho todos os dias, nem que seja 1 hora, quer a parte contabilística, os princípios contabilísticos, as regras de reconhecimento, portanto ler isso, tentar arranjar um caso prático, inventado, ou para começarem a atualizar-se. E a parte fiscal também. Portanto, esta busca do conhecimento e do estudo é o que eu desejo aos estagiários nesta fase. Muito obrigada, Alberto Ferreirinha, coordenador das Quartas na Ordem. Bom evento para si e para todos os membros. Marque na sua agenda que a OCPCA organiza hoje, mais logo às 18 horas, mais uma sessão das Quartas da Ordem sobre o tema as novas alterações legislativas em matéria fiscal, taxa de IRT e outros impostos. Participe. Muito obrigado pela atenção, por esta oportunidade e vemo-nos mais logo. Até logo. Obrigado. Já sabe, logo às 18 horas, todos os caminhos dos contabilistas, peritos, contabilistas e estagiários da OCPCA vão dar as Quartas na Ordem, que regressou em formato digital, em grande estilo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Outra notícia para a comunidade de contabilistas e peritos: já estão abertas as inscrições para o curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, o CPCA, promove em parceria com o Centro de Governação Corporativa Angolano e o Audit Competent Institute, de 11 de agosto a 26 de novembro, um curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais de institutos públicos e de empresas públicas e privadas. O curso surge na sequência da sessão do Contas na Hora, realizada no dia 17 de junho, e do Live via Zoom, realizada no dia 26 de junho, cujo vídeo pode ser encontrado no canal da OCPCA no YouTube, em que profissionais experientes na matéria tiveram a oportunidade de abordar, e as inscrições para os diferentes modos do referido curso já estão abertas na sua área privada e encerram a 4 de agosto de 2020 para o modo geral. Inscreva-se já. Caso o formando não pretenda frequentar o bloco de módulo geral, que é o mais caro, poderá inscrever-se apenas para o bloco do curso para o setor empresarial ou apenas para o bloco para os membros dos conselhos fiscais do setor público. Se mesmo assim não tiver recursos suficientes, pode sempre inscrever para os modos em que sente que mais precisa de adquirir experiência, frequentando faseadamente até concluir qualquer um dos 3 blocos de formação acima referido. O público-alvo da formação são os contabilistas e peritos contabilistas, técnicos séniores do setor financeiro e não financeiro, técnicos séniores do setor público e ou privado, técnicos séniores das seguradoras e outros. Os objetivos da formação são dotar os contabilistas e os peritos contabilistas de conhecimentos que lhes permitam enfrentar os desafios apresentados aos conselhos fiscais dos setores públicos e privados, setor financeiro, bancário e segurador, setor econômico, setor público, administrativo, empresarial e institutos públicos. Fazer com que a formação seja vista com um mecanismo de expressão de interesse e credibilidade da profissão, bem como reforço da consciencialização para a necessidade da implementação das normas internacionais de contabilidade para o setor empresarial, as IFRS, seja para o setor público, as GIPSAs. Visite já a sua área privada e inscreva-se para a formação para contabilistas nos conselhos fiscais. Sobre o exame da
ordem de agosto, informamos que a OCPCA publicou na última semana a lista provisória dos candidatos admitidos e não admitidos ao terceiro exame nacional Admissão à Ordem. De acordo com um comunicado da OCPCA, a que o Contas na Hora teve acesso, a lista provisória tem 586 estagiários inscritos para este exame, onde se encontram destacados os 400 nomes dos estagiários que reúnem as condições de elegibilidade e, por isso, foram admitidos a exame. Recordamos os 4 requisitos para admissão ao exame que foram apresentados pela Presidente da Comissão de Exame, doutora Bárbara Branco. São eles: primeiro, ter concluído o estágio com aproveitamento; segundo, possuir as prestações do estágio regularizadas na totalidade; terceiro, possuir as cotas regularizadas até ao mês de junho do presente ano; 4. Ter pago as inscrições de exame para os modos para os quais pretende realizar o exame. A Ordem recomenda a todos os candidatos inscritos, especialmente aqueles cujo nome não está na lista, o seguinte: primeiro, verifique cuidadosamente na lista que se anexa se o seu nome se encontra na lista e se encontra corretamente inscrito nos modos que lhe interessam. Segundo, se o nome não se encontra na lista ou se não se encontra bem inscrito nos modos que deseja, agradecemos entrar em contato imediatamente com a OCPCA através do e-mail secretariado@ocpcangola.org, secretariado@ocpcangola.org. Terceiro, informa-se que as reclamações que surjam da publicação da presente lista devem ser apresentadas à OCPCA o mais tardar até o dia 31 de julho de 2020, data após a qual não serão aceites quaisquer reclamações, sendo os estagiários em falta transferidos para a edição de exame seguinte. Quarto, pede-se a máxima atenção para o ponto 3 desta mensagem. As reclamações devem ser apresentadas até a data de 31 de julho. Depois desta data, serão publicadas as listas definitivas. Após, nenhuma reclamação poderá ser aceita e tratada. E encerramos as notícias alertando que estão ainda abertas as inscrições para alguns módulos do curso de preparação para o exame. Visite a sua área privada e inscreva-se já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Agora vamos ao tema principal da semana. Chamamos os nossos analistas residentes, Horácio Feijó e Félix Novaes, para analisarem as contas das empresas públicas que apresentaram as contas ao acionista. O Estado tem 86 empresas do setor empresarial público e apenas 50 apresentaram as contas no prazo oficial, final de junho de 2020. Recordamos que este prazo já foi alvo de prorrogação por parte da Covid, pois em condições normais as empresas teriam que apresentar as contas em abril e maio. As empresas devem entregar as demonstrações financeiras, balanço com relatório do auditor independente e dos membros do Conselho Fiscal. Mesmo assim, muitas empresas falharam o prazo e muitas que entregaram não têm o parecer do auditor nem do Conselho Fiscal. Entre os faltosos, destaca-se a Sonangol, a TAG, as edições de novembro e a imprensa nacional, ou seja, não entregaram as contas a tempo ao representante do acionista, que no caso é o Estado, que é representado pelo Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, o IGAP. Vamos começar por saudar os nossos convidados. Bom dia, Félix Novaes. Bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes da LAC. Bom dia aos membros da OCPCA. Bom dia aos estagiários.
Bom dia também ao meu colega do painel, o Horácio Feijó. Muito bem. Bom dia, Horácio Feijó, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia aos nossos estimados ouvintes. Bom dia também ao meu colega Félix Novaes. Muito bem. A primeira pergunta vai para o Félix Novaes. Félix, qual o resumo que faz da apresentação das contas do setor empresarial público? Por que razão houve atraso nas entregas e por que razão gigantes como Sonangol, TAG e Edições Novembro falharam o prazo de entrega das contas? É importante pensar no seguinte, que o dono da empresa, no caso o Estado, contrata um conjunto de pessoas que, num determinado período de tempo, devem fazer a prestação de contas decorrente da gestão do património que a eles lhe foi concedido para gerir. Quando esses gestores não apresentam as demonstrações financeiras ou não prestam convenientemente as contas ao dono da empresa, no caso o Estado, portanto essas empresas estão em falta. E o processo de avaliação do próprio dono da empresa, do acionista, também vai pesar na avaliação final da empresa. O gestor não consegue ter informações de como é que foi gerida a empresa ao longo do ano, não consegue tomar decisões e, embora este foi um ano excepcional, não é por causa da Covid-19 que impactou a atividade de toda a gente, tivemos ali um período de estado de emergência que teve que suspender a atividade em mais ou menos um mês, depois veio o período da estado de calamidade, que de alguma forma tanto condicionou que as empresas trabalhassem tanto na sua máxima força. Mas é uma nota negativa, nós atribuímos aos gestores, porquanto têm responsabilidades acrescidas e os prazos devem ser cumpridas. Agora, relativamente às contas, olhei cuidadosamente as demonstrações financeiras das empresas que prestaram contas e eu verifico que em algumas situações, algumas empresas melhoraram de alguma forma o seu reporting e eu, quando digo melhoraram, eu estou a comparar a opinião do auditor externo deste ano em relação ao ano anterior e ver se houve alguma melhoria em algumas dessas empresas. Mas na sua grande maioria das empresas públicas, eu fiquei com a sensação de que as reservas são as mesmas, a redação acaba sendo a mesma do ano anterior para este ano. Ou seja, passa aqui uma ideia de que as empresas trabalharam muito pouco para o saneamento dessas reservas. Pois, porque quando são apresentadas reservas, depois, no ano seguinte, tem que ser preocupação zero para eliminá-las, não é? Pois, o objetivo é este. Quando as reservas são reportadas, as empresas devem criar um mecanismo para eliminá-las, não é? Devem criar planos para a eliminação das reservas. O que eu me refiro é que uma determinada empresa pode ter uma reserva este ano e no ano seguinte deixar de ter essa reserva que foi reportada neste ano e passar a ter outra. Mas o que eu olho para as contas públicas é que em muitas delas há a mesmíssima reserva que foi reportada no ano anterior, é a mesma que é reportada este ano. Então, passa aqui uma ideia de que as empresas, portanto, ou trabalharam muito pouco para a eliminação das reservas ou então os planos que foram elaborados para a eliminação dessas reservas não foram muito bem conseguidos ou muito bem realizados. Horácio Feijó, há empresas em falência técnica. Por que razão e o que diz a lei sobre as empresas em falência técnica? Falência técnica é quando as obrigações da empresa são maiores do que os direitos dela. O que isso quer dizer? Nós analisando friamente, podemos ver quando a empresa tem no curto prazo nas suas contas a receber um valor superior às suas contas a pagar. Deve ser uma análise fria, tem que despertar algum interesse. Quer dizer que ela mesmo realizando o dinheiro todo que tem, ela não vai conseguir honrar com os seus compromissos. Obviamente que isso depois vai requerer análises mais profundas, como isso, as contas a receber, juntando as disponibilidades, mais profundas. Mas assim a frio, de forma simples, essa é uma análise que se impõe e é suficiente para ver o caminho que a empresa tem em continuar a sua atividade. Muito bem, é uma explicação simples e... Sim, Félix? Se me permite, ia dar só aqui um contributo adicional relativamente a essa questão.
Se olharmos para os relatórios das empresas públicas, e nesse particular trago aqui o relatório da TECO. A TECO é um exemplo prático de uma empresa em falência técnica, de acordo com as demonstrações financeiras que foram agora apresentadas relativas a isto 2019. É importante também dizer aqui aos nossos ouvintes que essas demonstrações financeiras são públicas e podem ser encontradas no site de IGAP. Portanto, no site de IGAP tem ali uma opção que permite ver as demonstrações financeiras das empresas públicas todas. Portanto, se olharmos para o relatório da TECO, nós vemos que a TECO tem um ativo total avaliado em cerca de 4 mil milhões de kwanzas e tem um passivo na ordem dos 9 mil milhões de kwanzas. Uma diferença enorme. Um capital próprio de 5 mil milhões de kwanzas, negativo. Está a ver? É um exemplo prático, típico, de uma empresa em falência técnica. Falência técnica, muito bem. Acho que, como o Dr. Horácio explicou e muito bem. E os próprios auditores, quando emitem opinião sobre a TECO, colocam aqui em causa a continuidade da empresa, porque uma das bases de preparação das demonstrações financeiras é a continuidade, não é? As demonstrações financeiras devem ser preparadas na base da continuidade. E os auditores colocam aqui em causa a continuidade das operações dessa empresa. E chamam mesmo aqui a atenção ao facto de que a continuidade da TECO futura está dependente do sucesso das operações e, eventualmente, poderia ser necessário chamar aqui o acionista, caso o Estado, para um apoio financeiro no sentido de financiar a empresa. Muito bem. Eu gostaria só de acrescentar ao comentário do professor Félix. Parece-me que o caso da TECO já não é de falência técnica, é mesmo de falência efetiva. Estes números que o Dr. Félix apresentou, penso que a empresa faliu. Já não há volta a dar. O acionista tem que fazer alguma coisa, porque isto é assustador. Eles não vão conseguir de forma alguma honrar com os seus compromissos, nem recuperar o dinheiro. Aliás, se recuperarem tudo, eles estão a milhares de milhões de kwanzas de poderem cumprir com as suas obrigações. É um caso preocupante. Muito bem. Félix e Horácio, expliquem, por favor, as reservas levantadas, muitas delas relacionadas com problema interno, em especial da ENDE, que foi chumbada pelo Conselho Fiscal e Auditor, que se escusou de emitir opinião. Pode, por favor, explicar igualmente os 3 pareceres possíveis: opinião sem reservas, opinião com reservas e escusa de opinião, em que casos tal acontece? Félix. Cristina, antes disso é importante percebermos, recordarmos aqui os conceitos de reservas. As reservas da auditoria são, portanto, as limitações decorrentes de distorções materialmente relevantes que o auditor identifica no decurso do seu exame, que, individualizadas ou em conjunto com outras, afetam materialmente as demonstrações financeiras. Um exemplo prático. Por exemplo, o auditor inicia seu trabalho e quer validar o imobilizado corpóreo, por exemplo. Para validar o imobilizado corpóreo, antes de tudo, ele precisa de um cadastro patrimonial. Se essa empresa não tiver um cadastro patrimonial, o auditor não consegue emitir uma opinião. Logo, aí dá lugar a uma reserva por limitação de âmbito. Portanto, o auditor não tem informação para emitir uma opinião sobre aquela rúbrica. Muito bem. Para dizer que a materialidade dessas reservas que são identificadas pelo auditor é que irão definir o tipo de opinião a expressar. E as opiniões da auditoria, elas são basicamente agrupadas em 2 subblocos, se podemos assim dizer. Existem aquelas opiniões que os auditores expressam que são designadas opinião não modificada, que são as opiniões sem reservas. O auditor diz que as demonstrações financeiras apresentam uma imagem verdadeira e apropriada. Portanto, ele não identifica nenhuma reserva, então ele emite uma opinião não modificada, uma opinião limpa, uma opinião sem reserva. Agora, quando o auditor se depara com reservas, ele emite uma opinião modificada. Em função da gravidade das reservas que ele identifica, ele pode emitir uma opinião com reservas, ele pode se recusar a emitir uma opinião, que é chamada escusa de opinião, ou ele pode emitir uma opinião adversa, que é muito raro. No caso concreto da empresa da ENDE,
o auditor foi a Ernst Young. E a Ernst Young escusou-se a emitir a opinião, fez uma escusa de opinião, identificou um conjunto de situações materialmente relevantes com efeitos significativos sobre as prestações financeiras e, no final, ele usou-se a emitir uma opinião, chama-se escusa de opinião. A questão da ENDE, aconteceu uma situação muito caricata, em que os auditores escusaram-se a emitir uma opinião. Portanto, eles identificaram um conjunto de situações, muitas delas decorrentes de limitações de âmbito, ou seja, solicitaram um conjunto de informações para validar determinadas rúbricas e as empresas não tinham informação disponível no momento, e então o auditor não expressou a opinião sobre aquela rúbrica. E o Conselho Fiscal, quando vem também emitir a sua opinião sobre as demonstrações financeiras, não fez uma escusa de opinião como os auditores fizeram, mas eles fizeram uma opinião adversa. Eles disseram claramente que as demonstrações financeiras não apresentam uma imagem verdadeira e apropriada. Enquanto o auditor diz que eu não obtive prova suficiente para fundamentar a minha opinião, por isso eu uso-me a opinar, o Conselho Fiscal diz não, essas demonstrações financeiras não apresentam uma imagem verdadeira e apropriada. Portanto, o caso particular da NDS. E depois são as várias situações que foram reportadas no relatório da auditoria. Muito bem, mas antes de voltarmos ao Horácio, eu tenho que dizer aos nossos ouvintes que está no ar a edição 139 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Tivemos agora na primeira parte a presença do Dr. Alberto Ferreirinha, ele que é o coordenador das Quartas da Ordem. As Quartas da Ordem regressam em sessões via online, via Zoom, e deixou aqui tudo bem esclarecido. E eu tenho em estúdio dois contabilistas, membros do CPCA residentes, o Horácio Feijó e o Félix Novaes, estão aqui a fazer uma análise desapaixonada sobre a apresentação das contas do setor empresarial público. Caro ouvinte, é um momento de intervalo e regressamos já já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, é a segunda parte da edição 139 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Horácio Feijó e o Félix Novaes, membros do CPCA, que estão aqui a fazer uma análise depois de olharem para as contas públicas das empresas públicas que apresentaram contas ao IGAP. Estão as demonstrações financeiras em detalhe no site do IGAP, é público, qualquer um pode lá ir checar e analisar e chegar a um parecer próprio, mas nós temos em estúdio dois especialistas que é para tentarmos ver o que é que se passa nessas empresas. Horácio Feijó, era então consigo aqui, vamos às reservas, sem reservas, com reservas, escusa de opinião, em que casos tal acontece? Reservas são, como disse o professor Félix, acontecem quando o auditor tem uma opinião modificada. Portanto, elas podem ser opinião com reservas quando existe uma materialidade e a materialidade não é relevante. Ele aprova as contas com algumas reservas. Essas reservas podem ser de várias ordens. Portanto, nós temos aqui as reservas adversas. A reserva é quando o auditor não concorda com a forma como foi reconhecido nas demonstrações financeiras o facto contabilístico ou patrimonial. O que é que ele faz? Ele sugere ao seu cliente que mude o lançamento ou que reconheça de outra maneira. E se há uma recusa, aquilo pode não alterar a materialidade, mas ele tem uma opinião adversa. Quer dizer, da escusa de opinião tem a limitação de âmbito, que é quando o auditor não tem acesso à documentação solicitada porque, por algum motivo, a documentação está desaparecida ou o cliente, nesse caso a empresa, não quer fornecer esta documentação. Ele sente-se limitado no seu scope, no seu âmbito de auditoria. A escusa de opinião é quando aquilo está muito mal.
Muito mal mesmo. O Félix dizia que descobriu que em muitas reservas são as mesmas do ano anterior. Quer dizer que no ano 2018 tiveram uma determinada reserva e em 2019 mantém-se esta reserva. E eu agora vou fazer aqui o enquadramento, Félix, e corrija-me se estiver errada, o enquadramento com o exemplo prático que apresentou das amortizações do imobilizado. Se o imobilizado não está a ser feito num registro fiável, ele é constituído reserva. Claro que no ano seguinte, qual é a preocupação? Irem atrás de um programa apropriado, que é para começar a cadastrar e assim, no relatório do auditor deste exercício, esta reserva desaparece, porque já encontra todo o património registado conforme as boas práticas. Relativamente a isso, nós podemos ir para as contas da TPA, por exemplo. Há uma reserva muito parecida com o que nós estamos a falar. As contas da TPA foram auditadas pelo auditor UHY e ele colocou uma redação semelhante ao que nós estamos a dizer. Ele diz que o cadastro imobilizado da empresa, no caso da TPA, encontra-se desatualizado e, segundo o auditor, ele não conseguiu obter evidências que a empresa tivesse o controle físico dos bens, bem como o controle contabilístico dos bens. Ou seja, isto é uma situação que o auditor não tem como, portanto, ele coloca-se numa situação em que no final tem de emitir uma opinião e essas situações são significativas e ele não pode fechar os olhos e expressar uma opinião como se nada tivesse passado, não é? Portanto, ele olha aqui para as questões materiais e o imobilizado de uma empresa como a TPA tem uma relevância bastante significativa. E uma redação dessa é uma redação, do meu ponto de vista, muito desagradável. Quer dizer que aqui isto é um problema também de controle interno da própria organização. E a questão de controle interno é quase que encontramos em todas as empresas que foram ali publicadas. Eu, por exemplo, se formos no relatório da Angola Telecom, coloca-se ali umas reservas também de controle interno. Se formos para as contas da ENDE, que falamos agora, também tem um problema de controle interno, em que o auditor, inclusive, diz que o sistema de controle interno implementado na empresa não consegue garantir que as vendas e as prestações de serviços sejam registadas em cumprimento do princípio da especialização do exercício. Quer dizer, é muito grave. Isso ele coloca logo em questão que o resultado da empresa está influenciado, porque o princípio do corte de operações previsto no princípio contabilístico da especialização dos exercícios não está a ser cumprido como deve ser. E então são essas situações que são tão significativas, têm uma relevância tão grande para os utilizadores das demonstrações financeiras, que são os acionistas, os bancos, até o próprio Estado, porque temos que olhar que quando essas contas também não são preparadas como deve ser, isto também tem implicações significativas ao nível do pagamento de impostos. Portanto, uma reserva como esta, em que o auditor coloca em questão a especialização dos proveitos das vendas e prestações de serviços da empresa, isto logo indicia que a estimativa de imposto industrial que é pago é suscetível de correção e logo ali há uma contingência fiscal que se levanta. Então, há várias contingências que o auditor não pode fechar os olhos. Uma outra situação, por exemplo, que é reportada pelo auditor ainda na empresa ENDE, tem a ver com o processo da incorporação de ativos e passivos. A ENDE foi criada na sequência da extinção de outras empresas que existiam anteriormente. Então, o que aconteceu é que houve um processo de passagem de ativos e passivos das empresas que foram extintas para a ENDE. E o auditor não obteve documentação, ele diz ali documentação detalhada destas operações que pudesse validar essas rúbricas. E ele coloca esta reserva. E ainda coloca mais, ainda diz que a empresa, no âmbito dessa operação, aplicou portanto, o princípio de neutralidade fiscal, que está prevista no regime dos grandes contribuintes, tem um regulamento próprio para que seja aplicado, e o auditor diz que também não teve evidências de que a empresa tivesse a anuência da Administração Geral Tributária que pudesse aplicar esta disposição que está prevista no Código de Imposto Industrial, remete aquilo para o regime dos grandes contribuintes, que é o princípio da neutralidade fiscal. Portanto, eles implementaram o princípio da neutralidade fiscal e o auditor não teve evidência. Portanto, isso tudo constitui limitações de âmbito para o auditor fundamentar
depois a sua opinião final. Muito bem. Horácio, há muitas empresas que não entregam os parceiros dos conselhos fiscais e conselhos fiscais que solicitam a aprovação das contas, mesmo depois do auditor escusar-se a emitir opinião ou depois de levantamento de reservas graves. Como se explica isso? É necessário garantir que os membros do Conselho Fiscal saibam o que estão lá a fazer. Cada vez mais nós temos que evitar aceitar ser membros de conselhos fiscais se nós não tivermos a mínima noção do que lá estamos a fazer, porque a responsabilidade vai passar também por eles, por quem emite a opinião. Não são só os gestores. Se o auditor externo emite uma escusa de opinião, eu não sei se o Conselho Fiscal deveria emitir opinião, devia escusar também, ou seguir a mesma linha, contrariar aquilo. Não pode sair para a rua relatórios contraditórios dos fiscalizadores, já que o auditor também fiscaliza, de certa maneira, a conformidade dos relatórios financeiros. Portanto, sem querer me alongar muito, penso que, embora a Ordem vai lançar esse curso para membros do Conselho Fiscal, das empresas públicas e privadas e dos institutos públicos, porque me parece que o curso já vem tarde e apelo aos meus colegas, que são tanto contabilistas como peritos contabilistas, a investirem um bocado mais na formação, como falou há bocado o doutor Reirinha. Isso é muito grave. Há casos em que, não aqui, mas na Europa, inclusive em Portugal, no caso Beza, em que o membro do Conselho Fiscal foi banido de exercer a profissão que ele não via evidências nas contas que qualquer um júnior via. Portanto, ele não se dedicava como se deveria. Então, penalizou milhares de pessoas, investidores. E aqui, como ainda não temos a transação na Bolsa, só prejudicamos um, que é o Estado. Mas parece pouco. Mas os Estados são todos angolanos, então eu penso que devíamos ter noção. Muito bem. O IGAP, através do seu PCA, fala na necessidade de reestruturar o setor empresarial público e, em especial, dos conselhos fiscais, que, de acordo com o Dr. Patrício Vilar, PCA do IGAP, muitas vezes não cumprem o seu papel porque alguns não têm um contabilista. Há também a lei dos institutos públicos que obriga que o presidente dos conselhos fiscais devem ser contabilistas ou peritos contabilistas inscrito na OCPCA. Será este o caminho para melhorar as contas das empresas do setor empresarial público? Félix. Sim, claro, escrevo totalmente o que o professor Horácio acabou de dizer e, portanto, há que ter aqui maior responsabilidade por parte dos colegas. E as empresas têm que, portanto, não faz sentido uma empresa da dimensão dessas empresas públicas que são detidas a 100% pelo Estado e não terem contabilista. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, essas empresas, a maior parte delas, sobrevivem à custa de financiamentos do Estado e, mesmo assim, não têm condições mínimas para operar. Portanto, se as empresas, uma empresa que não tem um contabilista, eu não sei como é que essas demonstrações financeiras são preparadas. Então, talvez essa seja a razão de, portanto, essas demonstrações financeiras terem a qualidade dos relatórios da auditoria que são expressos pelos auditores externos. Penso que sim, penso que a visão do PCA do IGAP parece-me coerente e faz todo sentido, sim, que se faça aqui um forcing para que as empresas possam cumprir com os requisitos mínimos, de formas a cumprirem com as obrigações estatutárias e com a lei, de modo geral. Muito bem. Que recomendações deixam as empresas ao Estado, IGAP, e aos gestores para melhorar as contas das empresas do setor empresarial público? Horácio. A recomendação que eu tenho, que acho mais relevante para hoje, dentre as muitas, porque nós temos o tempo limitado, é que nós investíssemos muito no Instituto Angolano de Controle Interno. Temos um instituto cá que ajuda a ter os procedimentos de controle interno nas empresas, formar auditores externos. Esse investimento fará com que o tratamento dos movimentos econômico-financeiros contabilísticos da empresa estejam muito bem
controlados, acompanhados e tenham um princípio, meio e fim. O controle interno é fundamental na gestão de uma empresa. Eu vou dar um pequeno exemplo. Uma empresa que tem mobiliários na sala A, B e C. Tem 3 salas. E esta empresa, se tiver que mudar uma carteira de uma sala para outra, da sala C para a sala A, deve haver um registro contabilístico. Uma das carteiras foi movida para ali. E o património na sua ficha tem que saber que na sala A estão 10 carteiras, na sala B estão 9 e na sala C estão 8. Por quê? Se houver um incêndio numa das salas e se perder tudo, nós não temos noção do que é que perdemos porque não registramos o movimento de um ativo de uma sala para outra. O controle interno é isto, é controlar tudo o que acontece na empresa. E este investimento em cursos de controle interno e fazer os gestores verem a importância de terem um controle interno eficaz, reduziria, em minha opinião, esses graves problemas de gestão que nós estamos a encontrar dos gestores. Pois é. Félix, recomendações, sobretudo para os gestores das empresas públicas. É importante pensar que essas empresas públicas, essas EPs, o sócio é o Estado e o Estado somos todos nós. Portanto, essas empresas são empresas de todo o povo angolano. Quando essas empresas apresentam essas contas, elas estão a prestar contas a nós com estas deficiências. E nós delegamos poderes a um conjunto de pessoas para gerirem o nosso património, não é? Portanto, para começar, o IGAP, que é o instituto que tem a responsabilidade de fazer a gestão dessas participações, deveria ou deve exigir que essas empresas apresentem planos de saneamento dessas reservas, porque essas reservas não podem continuar para sempre, não é? Essas reservas têm que ter um fim. O IGAP deve exigir que essas empresas apresentem planos de saneamento dessas reservas. E, ao longo do ano, deve-se criar aqui mecanismos de acompanhamento da realização das atividades que visam saneamento dessas reservas, o que se designa por follow-up, não é? Que é fazer acompanhamento, dar seguimento à resolução das atividades que foram planeadas para sanear as reservas. Portanto, as empresas têm que criar um plano, ao longo do ano devem desenvolver essas atividades. Agora, quem tem a responsabilidade de elaborar esse plano de reserva? Portanto, essa pergunta é igual questionar de quem é a responsabilidade pela preparação das demonstrações financeiras. É do Conselho de Administração. Portanto, os órgãos de gestão ou os conselhos de administração têm a responsabilidade de preparar planos de saneamento das reservas, ou seja, o mais alto nível das empresas deve-se consciencializar na necessidade de sanear as reservas, visando uma melhor apresentação das contas. E, portanto, penso que ainda neste sentido, a ordem também, né, porque o espírito, nessas empresas públicas também temos bons espíritos, pode entrar o apoio dos conselhos fiscais. Os conselhos fiscais também podem apoiar as empresas no saneamento dessas reservas, na elaboração do plano de saneamento das reservas. Mas tem que ser conselhos fiscais sérios, não podem ser aqueles que só são conhecidos pelos mapas de salários. Sim, claro. Portanto, isso também não é. O Conselho Fiscal também tem responsabilidades acrescidas na apresentação ou no acompanhamento do negócio da empresa, não é? Ao longo do ano. E também aqui elas podem sempre dar aqui o suporte às empresas no sentido de redigirem um plano de saneamento de reservas que visem efetivamente a resolução dessas reservas. E a ordem, nós temos a nossa estrutura organizativa da ordem, nós temos um conselho técnico de audito. Os nossos colegas peritos contabilistas também podem solicitar aconselhamentos ou solicitar formações específicas relativamente a este assunto, e a ordem também pode apoiar neste sentido as empresas, no sentido de apresentar formas ou sugestões de como resolver uma ou outra reserva. Muito bem. A Ordem está a promover uma formação para os contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais, uma parceria com o Centro de Governação Corporativa Angolano, liderado pelo Dr. Carlos Feijó, um jurista de renome que vai liderar alguns módulos da formação da OCPCA. Destaca-se ainda a parceria do Audit Commitment Institute, que tem
especialistas em auditoria, Félix e Horácio, o que dizer desta iniciativa? Será a formação um caminho para melhorar o desempenho dos conselhos fiscais? A minha visão é que uma parte muito grande desses problemas que são reportados nesses relatórios de auditorias estão relacionados com a formação. Muitas vezes os gestores se deparam com essas situações e não têm a mínima noção de como resolver. Há algumas reservas que são decorrentes da própria conjuntura, do setor em que as empresas estão e pela própria natureza. Por exemplo, estas reservas estão relacionadas com passagem de ativos e ativos na sequência de decretos iniciais. Muitas vezes os gestores ficam de alguma forma amarrados em resolução desses problemas. Mas há outras reservas que podem muito facilmente serem resolvidas, sobretudo aquelas que estão ligadas com deficiências de controle interno. Estas podem ser resolvidas e esta formação é bem-vinda porque vai ajudar a adotar colegas com mais conhecimentos, mais competência, no sentido de, no futuro, prepararem contas com mais qualidade e que reflitam efetivamente a posição patrimonial e desempenho das entidades. Reservas como a falta de extratos bancários, a empresa não conseguiu buscar extratos a um banco. Fui a um evento e o senhor, o orador, que não é contabilista, falou nisso, porque esteve a analisar as contas que estão devidamente identificadas no site do IGAP e encontrei esta situação, como o auditor diz, que não teve acesso aos extratos bancários. Como é possível isso, Félix? São essas questões de limitação de âmbito, não é, que nós falamos. Portanto, as informações devem ser passadas ao auditor para fundamentar a opinião, né? Isto não faz sentido nenhum, não é? Extratos bancários, porque agora já temos vários mecanismos que muitas vezes não precisamos ir ao banco, não é? Basta ter o acesso ao internet banking e lá conseguimos, com maior ou menor esforço, retirar os extratos. Portanto, não ter extrato não faz, nos dias de hoje, muito sentido, não é? Agora, falta de confirmação de saldo no âmbito da circularização, também isto aqui é outra questão, não é? No âmbito da circularização, que também é uma reserva muito transversal às empresas públicas, circularizam, enviam cartas de confirmação de saldos a clientes, credores e bancos e muitas vezes essas entidades não respondem. Mas isso já é um problema que tem que ser resolvido por todos nós. Isso é uma questão cultural. Não falo muito dos bancos. Com maior ou menor dificuldade, eles acabam respondendo. Mas os clientes e fornecedores, essa relação entre as empresas é que tem sido uma dificuldade muito grande. Pois é, nós já tínhamos falado em várias edições que gostávamos de ter no Contas na Hora o presidente da Associação dos Bancos. Ainda há bancos que não estão a emitir as faturas genéricas ou não enviam as faturas genéricas. Então, gostávamos muito um dia ter aqui o presidente da Associação dos Bancos para tentar saber o que é que se passa, porque é que não há uniformização da banca, né? Uns cumprem os procedimentos básicos com os seus clientes e outros não cumprem. Como é que isso funciona? Que temos aqui também um bom esclarecimento. Muito bem, Horácio. Essa formação, sim, é muito bem-vinda. É um problema que é premente, como nós constatamos, com um exemplo infeliz do relatório da nossa empresa de eletricidade, ainda, né? E penso que deveríamos publicitar mais para que eles aderissem, os gestores públicos, voluntariamente, né, nessa busca, de terem noção do que é que estão a fazer. O Conselho Fiscal, essencialmente, deveria ler o Código das Sociedades Comerciais, que define as competências do que é que o Conselho Fiscal deveriam ser presentes e não deveriam aceitar constar só na folha de salários como a professora Cristina. Mas questão de dizer sempre isso, tenho que ter cuidado quando se anda pelas ruas, vou cruzar com membros do Conselho Fiscal que me vão puxar as orelhas. Mas não é invenção, é mesmo verdade. Pronto, muito bem. Horácio, o nosso muito obrigada por esta disponibilidade. Sei que esta 1 hora de Contas na Hora vai lhe criar transtorno, mas pedimos desculpas e agradecemos imenso por ter retirado esta 1 hora do seu dia laboral. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra
Eu estou disponível para compartilhar conhecimentos com vocês, com os nossos ouvintes. Muito bem, muito obrigada. Félix, o nosso muito obrigado. É só uma hora, na hora normal do expediente, é um transtorno enorme, mas ainda assim conseguiu mesmo tirar uma hora para estar aqui a partilhar todos esses pontos que detalhou com muita propriedade e ainda bem. Agradecemos imenso a sua disponibilidade, Félix. Muito obrigado, Cristina. Estamos sempre à disposição da Ordem e para o Contas na Hora. Muito bem, caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 139, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação já estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora.